Ei, você já ouviu falar de um fungo chamado Batrachothidium dendrobatides, o BD? Pois é, sei que é um nome complicado, mas costumamos chamar apenas de BD para facilitar. BD, bem melhor, né? Ah, não, nunca ouvi falar não, professora. O que tem de especial nesse fungo? Bom, você gosta de sapos, rãs e outros anfíbios? Sim, acho eles bem legais, principalmente os coloridos. Então, esse fungo é uma ameaça para eles. O BD vive na água e quando infecta a pele dos anfíbios, causa uma doença chamada, quitridiomicose. Essa doença interfere na forma como os anfíbios respiram e se hidratam. Uau, isso parece sério, mas por que a pele deles é tão importante? Ótima pergunta. Os anfíbios têm uma pele bem diferente da nossa. Eles respiram e absorvem água através dela. Então, imagine se algo prejudicasse nossa capacidade de respirar. É assim que os anfíbios se sentem quando são infectados por esse fungo. Isso é triste. Muitos deles morrem por causa disso? Sim, infelizmente muitos. Alguns até entram em colapso cardíaco. E o pior é que esse fungo já afetou mais de 500 espécies de anfíbios ao redor do mundo. Algumas espécies até foram extintas por causa dele. Nossa, nunca imaginei que um fungo pudesse ser tão perigoso. Mas como ele se espalha? Ele se espalha principalmente pela água. Então, se um lago ou riacho estiver contaminado e um anfíbio saudável entrar nele, pode acabar sendo infectado. Além disso, pode ser transmitido pelo contato entre os animais e até por alguns insetos e aves que interagem aí com os anfíbios. Existe alguma coisa que podemos fazer para ajudar, professora? Sim, os pesquisadores estão trabalhando duro para entender melhor esse fungo e encontrar formas de combater essa doença. Algumas medidas incluem monitorar as populações de anfíbios, controlar o tráfico de animais silvestres e criar áreas protegidas. E nós podemos ajudar evitando poluir os corpos d'água e apoiando organizações que trabalham pela conservação dos anfíbios. Vou ficar mais atento a isso, professora. Obrigada por compartilhar. Eu não fazia ideia de nada. Sempre é bom conversar e aprender algo novo, né? Agora, mas o que tem na pele desse anfíbio que atrai tanto esse fungo, professora? Porque ele ataca justamente a pele dos anfíbios. E é específico só para a pele dos anfíbios? Ah, ótimas perguntas! A pele dos anfíbios é realmente única. Diferente da nossa pele, a pele dos anfíbios é permeável, o que significa que permite a passagem de água e gases. Isso é fundamental para a sua sobrevivência, pois muitos anfíbios absorvem água e realizam trocas gasosas, como respiração diretamente através da pele, complementando até substituindo a respiração pulmonar. O fungo Batrachothidium dendrobatides, o BD, se especializou em atacar essa pele por várias razões. Primeiro, ambiente úmido. A pele úmida dos anfíbios fornece um ambiente ideal para o crescimento de muitos micro-organismos, incluindo o BD. Segundo, trocas gasosas. Como a pele é vital para as trocas gasosas em anfíbios, qualquer infecção que a comprometa pode ser fatal. O BD interfere diretamente nesse processo, causando espessamento da pele, o que dificulta a respiração e absorção de água. Terceiro, nutrição. O fungo obtém nutrientes diretamente da queratina, uma proteína presente na pele dos anfíbios. A queratina é o que dá resistência e proteção à pele, e o BD tem a capacidade de digeri-la, algo que a maioria dos outros micro-organismos não conseguem fazer. O BD é especializado na pele dos anfíbios e, até onde se sabe, sua principal ação patogênica é em anfíbios. Não há evidências de que ele cause doenças em outros animais ou humanos. A especificidade do BD para os anfíbios é uma combinação de sua capacidade de digerir queratina e do ambiente úmido que a pele dos anfíbios oferece. É essa especialização e a importância da pele para os anfíbios que torna o BD tão devastador para esses animais. A interferência na função normal da pele pode ter consequências fatais para os anfíbios, levando muitos anfíbios à morte. Inclusive, deu até na mídia. A reportagem chamava O Exterminador de Anfíbios. Se você quiser ler, é interessante, muito interessante essa reportagem sobre o exterminador dos anfíbios, esse fungo chamado popularmente de BD. O inesperado desvio de rota evidenciou quão maléfico pode ser o fungo BD para os anfíbios brasileiros. Em junho de 2006,
Kátia de Juste de Paula procurava parasitas e micro-organismos em anfíbios para sua pesquisa de doutorado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, USP, quando chegou um pedido para que examinasse uma possível causa de morte de 50 anfíbios de duas espécies diferentes em um zoológico particular do interior paulista. Depois de pesar todas as outras possibilidades, a conclusão que ela e mais alguns entendidos aí na área chegaram é que o BD é que deve ter sido responsável pela morte de boa parte dos animais examinados. É uma indicação direta, talvez a primeira, da letalidade desse fungo no país. Há anos, o BD tem sido associado com a redução, às vezes até a eliminação, de população de sapos, rãs e pererecas mundo afora. As espécies brasileiras pareciam imunes a esse micro-organismo. Esse episódio é uma evidência, do mesmo modo, talvez a primeira, de que o tráfico de animais pode favorecer a disseminação de fungos em anfíbios mantidos em cativeiro, já que os sapos haviam sido apreendidos antes de serem enviados com autorização de órgãos do governo federal para um zoológico particular. Detalhado em uma revista importante e científica, o estudo sugere a possibilidade de contágio entre animais mantidos em cativeiro, reforçando a necessidade de medidas preventivas como a quarentena e banhos com substâncias antifúngicas. Já se sabia que algumas espécies podem ser resistentes ao fungo, mas essa capacidade ainda não havia sido verificada de modo tão direto como os Adelphobates galactor, notus, as encorpadas rãs, tombos gigantes e tobates catesbianos, que podem atingir centímetros de comprimento e um peso de 1,5 kg, geralmente verdes ou bronzeadas, representam a espécie mais citada como exemplo de convivência pacífica com o micro-organismo e agora considerada como possível transmissora para outras espécies. Foi o que alertou aí os pesquisadores. Então o BD se aloja na pele fina e úmida dos anfíbios. E como pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália indicaram em 2009, altera o equilíbrio de eletrólitos, que são íons dos músculos, fazendo algumas espécies de animais morrerem repentinamente de colapso cardíaco. As espécies de anfíbios que estão desaparecendo vivem em áreas preservadas do Brasil, da América Central também, da Oceania, onde não existem córregos sujos ou poluentes que poderiam ser fatais. O Brasil é um dos países com uma das maiores diversidades de anfíbios, com quase 900 espécies já identificadas, das quais 16 são consideradas ameaçadas de extinção e uma já extinta. A redução das populações de anfíbios poderia significar um aumento nas populações de insetos transmissores de doenças como dengue, malária, febre amarela, considerando apenas uma visão antropocêntrica. Em termos mais amplos, pode dificultar a sobrevivência de outros animais, como aves e répteis, que se alimentam de sapos e rãs, e também pererecas. O fungo é uma das causas de uma extinção em massa de anfíbios, equivalente a outras já ocorridas na história da Terra, embora não seja o único responsável. Temos de ter a cabeça aberta para outras possíveis causas. As principais são a perda ou redução de habitats e a proliferação de outros parasitas, como os ranavírus, um grupo de vírus letal para os girinos, normalmente resistente ao fungo. Fungos são oportunistas e avançam mais facilmente quando os hospedeiros estão sob estresse ou algum tipo de pressão ambiental. Oferecendo um exemplo próximo aí dos humanos, nós temos o quê? A candidíase, que se manifesta quando as defesas do organismo estão aí debilitadas. Então, gente, acredita-se que o BD não seja ainda tão adaptado a ambientes diferentes quanto os fungos dermatófitos, que causam micoses em animais e em pessoas e se espalham por ambientes domésticos. Na próxima aula a gente volta.